Sabe onde encontrei? Artaxerxes fez uma proclamação registrada em Esdras 7:8, capítulos 4 e 1, os quais falam sobre a restauração da cidade e não do templo. Quando ela foi liberada? Quanto a esse decreto que ele falou a Esdras, quando ele deixou Babilônia no primeiro dia do primeiro mês do 7º ano de Artaxerxes? 7 significa término, restauração. Quanto a isso, a Bíblia é bem exata. As outras duas não foram precisas, não mencionaram as datas precisamente. Portanto, Esdras foi a Jerusalém no primeiro e quinto meses e começou a restaurar as muralhas de Jerusalém. É uma proclamação que está apontando para Jesus. Como? Temos 490 anos, mas temos que subtrair 7, portanto chegamos a 483. Se contarmos 483 desde o dia que a declaração foi feita, está registrado sendo 457 anos antes de Cristo. Sempre haverá uma coincidência, uma sobreposição. Por exemplo, o ano do jubileu em 2017, que coincidiu com 2018, também. Ou seja, o jubileu pegou parte de 2017 e parte de 2018. Isso resultou em cerca de 26, 27 anos depois de Cristo, que foi o tempo quando Jesus estava sendo batizado, recebeu a comissão de seu chamado para os próximos 3 anos de seu ministério. Sabemos que ele foi visitar Jerusalém. Notamos que Daniel está mostrando claramente a primeira vinda de Jesus, mas creio que ele também está mostrando sua segunda vinda. Isso é realmente o que eu quero falar. Se entrarmos nisso, não precisaremos esperar por mais 483 anos. Creio que estamos à beira disso, pois outro líder mundial de uma grande nação fez uma proclamação em relação a Jerusalém, não sobre o templo. Quem é ele? Donald Trump, quando fez a proclamação em 2017, dizendo que mudaria a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Aqui vemos a sobreposição de 2017 e 2018. É importante ter isso em mente para entender o que estou querendo comunicar. A proclamação foi feita em 2017, mas isso só aconteceu em maio de 2018. Incrível, não é? Apertem os cintos, pois faremos uma viagem. Ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. Quando ele fez sua promessa durante seu discurso, ele tinha 70 anos, 7 meses e 7 dias de idade. Isso significa término perfeito. Não tem como inventar isso. Sabemos que Deus o estava usando para fazer uma proclamação, um decreto, e quero focar nisso agora. A proclamação foi a respeito de Jerusalém. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Isso é tremendo. Nenhum presidente fez isso. Zacarias 12, 2-3 diz: Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá. Quando do cerco contra Jerusalém, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados. Qualquer um que vier contra Israel, contra Jerusalém, serão cortados em pedaços. Creio que estamos vendo isso atualmente. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Edificadores do reino, creio que estamos prestes a entrar nos últimos 7 anos. Em 1948, os judeus voltaram para sua terra, mas a proclamação havia sido feita em 1947. Os judeus têm controle de Jerusalém em 1967. O foco do mundo inteiro está sobre Jerusalém. Apesar de todas as atrocidades ocorridas na Síria, as Nações Unidas tiveram somente uma resolução contra ela. No entanto, tiveram centenas contra Jerusalém, Israel. Imagine se isso acontecesse com a França, o amigável país na parte norte do oceano, e lançassem um míssil para a Grã-Bretanha. Talvez falássemos, uau, na primeira vez. Na segunda, seria guerra. Temos visto isso na faixa de Gaza, Israel, nos últimos meses, onde centenas de mísseis têm sido lançados. Os israelitas têm mostrado grande restrição, mas a ONU os condena cada vez que eles fazem um ataque aéreo. É uma coisa doida, é ridículo. Aqui vê Deus usando inimigos. Ele os usa também para concretizar seus propósitos, mas ele também usa reis,
líderes mundiais e presidentes para confirmar seus propósitos, a fim de estabelecê-los e liberá-los. Assim aconteceu. Deus usou Dario, Ciro, Xerxes para confirmar, estabelecer e liberar em absoluto seus propósitos para Israel. Creio que Donald Trump está fazendo exatamente a mesma coisa. Deus o está usando para fazer isso precisamente. Isso é incrível. Tudo isso está em Daniel 9. Não tem como inventar isso. Outra coisa que quero mencionar é que parece que sempre há uma postergação, uma demora de 1 ano durante o período de coincidência. Em 1947, a ONU tinha feito uma resolução para que os judeus voltassem para sua terra por causa das atrocidades que haviam ocorrido no Holocausto. Os papéis tinham sido assinados, mas nada vimos ocorrer até 1948. Outra coisa interessante é que Harry Truman, o 33º presidente dos Estados Unidos, não tinha esperança de obter essa posição. Mas aqui vemos como Deus, pessoas como você e eu, como Ele nos usa para estabelecer, confirmar e liberar seus propósitos na Terra. E isso é o que Ele está prestes a fazer. Assim, Ele usou Harry Truman, vice-presidente, após o falecimento do presidente Roosevelt em 1945. Truman assumiu a nova posição e nos primeiros 11 minutos do ano de 1948 reconheceu Israel como uma nação. Ele foi o primeiro líder mundial a fazer o reconhecimento. Havia um rabino cabeça na Casa Branca, sentado na frente de Truman e disse: "Deus te colocou no ventre de tua mãe para esse momento." Truman se quebrantou em choro e disse: "Eu sou um tipo de Ciro." Quem nasceu naquele ano de 1945? Donald Trump nasceu no mesmo ano que Harry Truman se tornou presidente. Creio que assim como aconteceu com Truman, Trump está sendo estabelecido por Deus para confirmar, estabelecer e liberar seus propósitos. O período de 1 ano postergado traz proclamação que nos levará a ser ativos. Assim aconteceu. Em 1947, a proclamação ocorreu e a ativação se manifestou depois. Vemos que o ano do jubileu, 5.778, começou em 2017 e continuou em 2018. Vimos aquele ano inteiro passar. Você viu o cancelamento das dívidas, restauração das coisas que foram roubadas? Nada aconteceu comigo, mas creio que a proclamação, toda papelada, foi assinada no céu e haverá postergação de 1 ano. Esse é o momento onde a proclamação passou por 2017 e 2018 e nós estamos em um novo ano de ativação. Eu creio que agora, 2018 e 2019, é uma palavra para hoje, onde haverá tremenda liberação de riquezas para o povo que está edificando o reino de Deus. Não para a igreja, mas para os que edificam seu reino. Esse ministério foca em construir e estabelecer o reino de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo devem ter a mentalidade de reino. No entanto, há um ponto-chave essencial. Temos que viver Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Morrer para nós mesmos é o que devemos fazer e somente elevar o nome de Jesus. Vamos passar pelo sangue, pela cruz e salvação, e entrar em seus maiores e mais profundos propósitos. Esse ano, a ativação da liberação se concretizará. Veremos isso acontecer cada vez mais rápido. Eu creio que estamos prestes a ver o poder da era vindoura. No hebraico, há uma palavra chamada gemátria, onde você pode somar os números e pode-se ler uma palavra. Esse é o ano 5.779, e quando adicionamos 5 mais 7 mais 7 mais 9, o resultado é 28. Qual o significado de 28? Poder e energia. Eu creio que Deus está nos dizendo que estamos prestes a entrar no poder da era vindoura, onde começaremos a fazer as mesmas e maiores obras que Jesus fez. Não fique enamorado com o poder, fique apaixonado por aquele que o dá. Foi nesse ponto que a igreja carismática errou. Eles ficaram apaixonados pelos sinais e maravilhas. Eu quero ficar enamorado por aquele que os dá, Jesus.
Eu abri meu coração ao Senhor, deitei no altar e disse: Senhor, toma esse coração, que ele seja teu, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu creio que estamos prestes a ver a junção do físico e espiritual no poder da era vindoura. As finanças serão liberadas. Poucos dias atrás, enquanto estava orando, o Senhor veio a mim e disse: Andy, quero que você leia essas palavras. E ele começou a falar comigo em Josué 3:2. E sucedeu ao fim de 3 dias. Lembre-se, estamos vivendo no terceiro dia. Bom dia, pessoal! Um dia é como 1000 anos. Estamos no terceiro dia, que é o reinado milenar de Cristo, que está prestes a ser estabelecido aqui na terra. E ele usará você e eu, construtores de seu reino, para os seus propósitos, a fim de estabelecer, confirmar e liberá-los aqui na terra. Senhor, seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Nesse ano, o poder e a energia se ajuntarão e serão liberados sobre um grupo de pessoas que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, o que é a arca? A presença de Jesus. Não será restaurado como o tabernáculo de Moisés, mas como o de Davi. Ele o estabeleceu no monte, fora de Jerusalém, onde todos podiam ver a luz de Jesus brilhando dali. Deus virá primeiro dentro de seu povo antes de vir buscá-los. Deus brilhará em nós, como diz em Isaías 60, que somos o tabernáculo de Davi e carregaremos o kavod, a presença pesada de Deus, Jesus, onde quer que caminhemos. Vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do mesmo lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados. Faz cerca de quanto tempo desde que Jesus caminhou na terra e os nossos dias? Cerca de 2000 anos. Isso é agora, hoje. Está vindo da boca de Jesus, portanto eu levo isso a sério. E não vos chegueis a ela, ou seja, não tome a glória para si. Foque no alvo principal, que é Jesus. Não tome isso para si, chamando atenção para o teu ministério. Isso não tem nada a ver conosco, mas o que importa é estabelecer o reino de Deus. Se você é uma igreja e está planejando e preparando para isso, você perderá a oportunidade. Você tem que estar ouvindo o que Deus está falando para estabelecer os seus propósitos, e aí Ele liberará isso através da tua vida e sobre ti, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Ele está dizendo que você nunca experimentou o que está por vir sobre a igreja, nunca vimos que há de vir. Edificadores do reino, ouçam. Nós nunca passamos por isso antes. Esse é o nosso momento. Ele está prestes a derramar óleo em odres novos, ou seja, ele está dizendo que não podemos mais fazer as coisas como antigamente, ou seja, como odres velhos. Isso já era. Pare os cultos e busque ao Senhor dizendo: Senhor, aqui estou. Derrame dos teus novos propósitos. Dá-me Apocalipse 14, onde ouço um novo som celestial e seguirei o Cordeiro onde quer que vá, como os 1440 mil mencionados em Apocalipse, como os 144.000 mencionados em Apocalipse. Eu quero ouvir o que ele está falando no céu. Quero cantar e seguir o Cordeiro Jesus onde quer que ele dirija a mim e a minha família. Esse templo, meu corpo, é onde quero que ele habite. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. Estamos prestes a ver uma purificação no corpo de Cristo como nunca aconteceu antes. Agora é o tempo de buscá-lo intensamente. Se separar, não por causa dos propósitos da igreja, mas dos do reino de Deus.